Faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você estará fadado a se sair bem. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa ser ricamente abençoado. O nosso intuito, propósito e finalidade é simplesmente levar até você as verdades bíblicas reveladas. Não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém. Queremos somente falar a verdade. Nós sabemos que a verdade fere e dói, mas é mais viável, é melhor eu te ferir com a verdade do que te afagar o seu ego com uma mentira e te mandar para o inferno, porque a mentira procede do diabo. Então é melhor eu te ferir com a verdade do que estar propagando mentiras para ti. E a mentira vai te levar à perdição, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto polêmico, mas, no entanto, todavia, é um assunto extremamente maravilhoso e que foi uma das revelações do profeta William Marion Branham. É necessário ter um profeta, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. As pessoas, os teólogos, eles tentam dar uma, ou seja, eles tentam de qualquer maneira forçar a interpretação das escrituras, dar uma de intérprete das escrituras com uma tal de hermenêutica, mas eles passam longe, milhões e milhões de quilômetros de distância do que Deus quer. A Bíblia ensina que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Existem profetas da lei e profetas da graça. O último profeta da lei foi João. Depois que João introduziu a nova aliança, introduziu o Cristo, agora virá profetas da graça. João, ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Ele foi aquele que iria introduzir a graça, o novo pacto, a nova aliança. Era aquele que iria dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou colocando o Cordeiro no altar. Agora é este Cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo. Agora é uma nova aliança. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sou simplesmente o amigo do noivo e esta alegria já se cumpriu em mim. Agora é ele. Então, quando João introduz a graça, agora virá os profetas da graça. E se você perguntar para um rabino judeu o que é um profeta, ele vai te responder o seguinte: é um homem pelo qual Deus usa para se comunicar com a humanidade. Nós não endeusamos os profetas ou o profeta desta era, William Marion Branham. Jamais. O próprio profeta ensinou que não devemos fazer isto. Jamais faremos isto, mas recebemos um profeta na qualidade de profeta. Assim, recebemos o galardão de um profeta, como as Escrituras ensinam. É desta forma. Nosso Senhor, Salvador, Curador, Redentor, Transformador, Libertador é Cristo. Mas eu tenho um profeta. E tudo o que eu aprendi foi através dele, porque um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem. Ele não é um mediador, o mediador é Cristo.
Só tem um que resolveu a pendência do pecado. Aquele que ficou entre Deus e o homem para resolver a pendência do pecado. Este foi Jesus Cristo. Ele resolveu de uma vez por todas lá no Calvário a pendência do pecado. Mas um profeta é um mensageiro. E ele se põe entre Deus e o homem. Ou seja, recebe a mensagem de Cristo, recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. E tudo que eu aprendi foi com este profeta, o profeta enviado para esta geração, William Marion Branham. Que você queira ou não queira, ele é o teu profeta também. Mesmo que Acabe e Jezabel não quisesse, mas Elias era o profeta deles. Então, esta grande revelação que nós temos aqui é o seguinte, olha só. Os mortos que já morreram, eles podem voltar para esta dimensão que nós estamos aqui? Será que um morto, uma pessoa que já morreu, poderia voltar para esta dimensão e se comunicar com os vivos? A resposta enfática e categórica, taxativa é não. Mas no Antigo Testamento, os mortos poderiam voltar? Eu te digo que sim, porque esta foi uma das revelações maravilhosas que o profeta William Branham trouxe, quando Saul, através da pitonisa de Endor, ou Indor, invocou e Samuel voltou. Aí tem muitos teólogos tentando acertar, dizendo que não sei o quê, e eles inventam cada coisa, mas a Bíblia nos ensina que Deus proibiu de qualquer pessoa consultar médios, feiticeiros, necromantes. Não podia, porque justamente por causa disto. Então, eu vou explicar isso aqui detalhado. Antes de você tomar qualquer conclusão precipitada e já querer desligar o vídeo para não assistir, assiste até o final. Assiste até o final aquilo que vai ser falado e observe com as Escrituras, compare com as Escrituras e você verá se não é a verdade. Então que Deus te ajude. Vem comigo que agora nós vamos adentrar neste assunto maravilhoso. Shalom. Muito bem, dado esta introdução, agora vamos adentrar neste assunto maravilhoso. Eu quero terminar minha reflexão aqui porque eu tive um probleminha aqui com o celular, mas estamos de volta. Veja só, antes de tudo, eu quero deixar claro para você uma coisa, que existe uma diferença antes do sangue de Cristo derramado e depois do sangue de Cristo derramado, já que este seria o sacrifício perfeito do sangue de Deus, porque Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Este era o sangue de Deus, o sangue justo, o sangue perfeito, o sangue que aperfeiçoaria o pecador arrependido. Então veja só, as pessoas lá no Antigo Testamento, elas estavam debaixo de sangue de touros e de bodes. Você vai me entender o seguinte, olha só, aquele sangue de touros e de bodes não removia pecado, mas somente cobria o pecado. Quando o pecador cometia um pecado, ele tomava, por exemplo, um cordeiro, dependendo das suas posses, e ele pegava aquele cordeiro, o melhor, um cordeiro sem mancha, sem ruga, o melhor que houvesse no seu rebanho, e levaria como oferta pela sua culpa. Chegando lá, diante do sacerdote, ele colocaria as mãos sobre a cabeça daquele animal, transferindo a culpa para aquele animal, transferindo a sua transgressão que ele cometeu para aquele animal. O animal era um inocente, só que o animal não tinha alma. Então ele não podia aperfeiçoar de uma vez por toda aquele pecador. Não podia, porque a vida que estava no animal não podia voltar e pousar sobre aquele pecador. Mas um pecador arrependido hoje, a vida que está em Cristo pode pousar nele se ele se arrepender de todo o vosso coração. Então, observa só. Por que aquele pecador tinha que levar o sacrifício e ele ver como aquele sacrifício seria morto, como aquele animal seria morto? Porque ele não pedia perdão em casa,
da sua falha, do seu erro, do seu pecado, e ali resolvia tudo. Mas Deus tinha que levar ele para ver a experiência visual. Ele tinha que ver aquele animal, ele transferindo a culpa para aquele animal, para aquele inocente que não tinha culpa de nada. E aí o sacerdote amarrava as mãos e os pés do animal e chegava, cortava a veia do jungular daquele animal, colocava o animal no altar e cortava a veia jungular. Então, quando você corta a veia jungular, aquele animal morre, ou uma pessoa mesmo, se a veia jungular dele for cortada, então ele morre com a última gota de sangue dele desce. Ele morre ali, vendo sua última gota de sangue descer. Então, quando aquele sacerdote cortava a veia jungular daquele animal amarrado as mãos e amarrado os pés, aquele pecador, o transgressor, via aquele animal tremendo, perdendo sua última gota de sangue. Era uma cena horrível, era uma cena era uma cena triste, mas sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário que haja derramamento de sangue para haver remissão. Então era uma cena triste, uma cena horrível. Deus tinha que levar aquele transgressor a uma experiência visual para que ele pudesse ver aquele animal morrendo naquela condição, porque ali ele pensaria: isto foi o meu pecado que levou este animal a morrer nesta condição tão triste e tão horrível. Era eu que deveria estar morrendo no lugar deste animal. Então ali ele tinha aquela experiência de ver um inocente morrendo no seu lugar. Mas aquilo era o sangue do animal. E quando o sangue sai da pessoa, a vida se vai também. E aquele animal não tinha alma. Você sabe, nós seres humanos somos seres que temos a tríplice natureza. Tríplice natureza. Ou seja, nós temos corpo, espírito e alma. O animal não tem a tríplice natureza, falta nele a alma. Por isso que uma alma redimida, ela põe roupa no seu corpo, ela cobre o seu corpo. Uma pessoa que é redimida, uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão, esta cristã, ela não sai por aí provocando olhares duvidosos. Ela não sai por aí com vestes sensuais, não. Ela sabe cobrir o seu corpo da forma como a Bíblia manda, ordem, decência e pudor. O animal não tem alma, então ele não pode colocar roupa no seu corpo, porque ele não tem esta alma para acusar este animal e dizer: põe roupa no teu corpo, cobre o teu corpo. Mas uma pessoa que tem uma alma redimida, ela se veste com ordem, decência e pudor. Uma pessoa da Igreja Batista chegou para mim e disse assim: Gutenberg, o lugar bom é a Batista. A Batista é uma igreja boa. Sabe por quê, Gutenberg? Porque lá a gente pode fazer tudo. Eu disse para ela: olha, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer tudo, menos entrar no céu, menos ter vida eterna. Porque transgredindo as escrituras, você jamais tem vida eterna. Então elas fazem o que querem, elas vão para as academias, vestem calça escolada, estão de todas as maneiras, namoros profanos, adultério, divórcio dentro da Igreja Batista e dessas outras também, Adventista, Assembleia, estão tudo cheias de pecado. Alguém chegou para mim e disse: você é juiz, né? Fala, juiz dos juízes, quem te constituiu juiz sobre o povo? Ora, falar a verdade hoje é ser juiz do povo. Não se pode mais falar a verdade, não se pode mais pregar a Bíblia, porque você está julgando as pessoas. Ora, diga o que quiser. Meu dever é pregar as Escrituras, é viver e pregar as Escrituras na sua íntegra, na sua totalidade. Então observe só, gente. Deixa eu voltar aqui para o tema, foi só um parênteses aqui para você entender. Você pode fazer tudo, menos entrar no céu, porque se você realmente é um cristão ou uma cristã redimida e lavada pelo sangue de Cristo, pode ter certeza que você vai obedecer às Escrituras, porque necessário vos é
nascer de novo. Então aquele pecador, quando via aquele animal morrendo no seu lugar, mas de ano em ano ele tinha que fazer o sacrifício, ele tinha que fazer a sua oferta pelo pecado, dependendo das suas posses, alguém levava um touro, outros levavam um bode, outros levavam um cordeiro, outros levavam uma pombinha, e até tinha a oferta de farinha para aqueles mais pobres que não tinham condições de ofertar um cordeiro, um touro ou um bode, e nem uma pombinha. Então veja só, então aquele pecador via aquela condição, mas aquilo não arrancava dele o desejo de pecar, porque o animal não tinha alma. Eles estavam debaixo do sangue de touros e de bode, esperando na promessa perfeita que Deus prometeu. Da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. Então, o que era que acontecia sobre o sangue de touros e de bodes que só cobria pecado, mas não removia o pecado? Eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender claramente. Olha só. Se eu pegasse sobre essa folha e colocasse aqui a palavra pecado, observa só. Então aqui você consegue ver a palavra pecado. Se eu pegasse esse pano e fizesse assim, ó, e cobrisse aqui esta palavra, deixa eu cobrir aqui para você ver. Olha só. E eu cobrisse aqui, ó, você consegue ver a palavra pecado? Não, você não consegue ver. O que acontece era isto: o sangue de touros e de animais cobria o pecado, mas não removia o pecado. Então esse pecado poderia ser descoberto, olha só, e voltaria à tona de novo, a olho nu de novo. Mas o sangue perfeito de Cristo faz o quê? O que é que o sangue de Cristo faz com o pecado? Faz isso, ó. Quero ver você encontrar mais pecado quando você está lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você não pode mais encontrar pecado em mim. Nem mesmo Deus encontra, porque Ele lança isto no mar do esquecimento. Então o sangue de Cristo é perfeito. Antes do sangue derramado é uma coisa, depois do sangue derramado é outra coisa. Então você me pergunta assim: Gutenberg, onde é que você quer chegar com isto sobre os mortos? Lá no Antigo Testamento podia voltar. Observa só. As pessoas estavam debaixo de sangue de touros e de bodes. Não era o sacrifício perfeito. Deus oficializou esse sacrifício até que chegasse o real e o perfeito. Então Deus proibiu lá na lei de as pessoas consultarem necromantes, feiticeiros, médiuns. Não podia consultar isto, porque uma vez que as pessoas estavam debaixo do sangue de touros e de bodes, estas pessoas poderiam adentrar através de Satanás na região dos mortos e trazer um morto para esta região aqui. Já deixando bem claro que isto hoje não pode mais acontecer, porque Cristo veio trazer o sacrifício perfeito e quando subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho, mas já abro parênteses aqui para você não tirar conclusões precipitadas. Hoje isto não pode mais acontecer. Se houver alguém aí dizendo que um morto pode voltar e adentrar na região que nós estamos aqui, nesta dimensão da matéria que nós estamos, é truque diabólico. O profeta William Branham ensinou isto. Isso é truque diabólico. Se você ver uma igreja em que os santos que já morreram estão realizando milagres, William Branham diz: isto é um truque do diabo para te enganar. Perguntaram para o irmão Branham assim: irmão Branham, o que é que você acha do catolicismo? Ele disse: é a maior forma de espiritismo que existe na Terra. A Igreja Católica é a igreja mais espírita que existe na Terra. Por quê? Porque fazem rezas para os mortos, oram aos mortos e dizem que os mortos praticam milagres. Pessoas que já morreram estão praticando milagres. William Branham disse:
Isto é truque do diabo. Por isso que é bom a gente ter um profeta. Por isso que é maravilhoso ter um profeta que você sabe onde está pisando, onde está situado e em que está fundamentado. Agora, observa comigo, vamos lá. Então, Deus proibiu lá no Antigo Testamento, porque as pessoas estavam debaixo de sangue de touros e de bodes, e este não era o sacrifício perfeito. Proibiu de consultar médios, necromantes e feiticeiros. Não podia fazer isto porque eles podiam adentrar nesta região dos mortos. Haja visto que a região dos mortos era embaixo. Embaixo estava o compartimento dos salvos, separado do compartimento dos perdidos. Você vai ver que quando Cristo ele foi para o túmulo, o corpo foi para o túmulo, mas a sua alma, a sua teofania, o Logos, foi pregar para as almas em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Então veja só, observa só. Então quando o compartimento dos salvos, que era chamado de paraíso, era embaixo, então se as pessoas tentassem buscar um médium, um feiticeiro, um necromante para poder consultar aquele morto, Satanás, através daquilo, poderia adentrar naquela região e trazer e fazer o morto subir. Fazer ele vir a esta região de volta. O que aconteceu com Saul? Deus não conversava mais com Saul, não se comunicava mais com Saul, nem por sonho, nem por Urim e Tumim, e nem pelo profeta. Então Saul não tinha mais comunicação com Deus. Deus não se comunicava. Deus não se revelava mais para Saul. Uma vez que Saul esteve entre os profetas, mas agora Deus não falava com ele através destas três coisas. Estas eram as únicas maneiras de Deus se comunicar com a humanidade. Era através do Urim e Tumim, que eu não vou explicar isso aqui agora, mas era o peitoral de Arão, que brilhava em forma de um arco-íris. Isto nós traremos na próxima, nós poderemos fazer um estudo exclusivamente para isto. Urim e Tumim hoje simboliza a palavra. Urim, Velho Testamento, Tumim, Novo Testamento. Urim e Tumim quer dizer luz, verdade e perfeição. Isto é o significado de Urim e Tumim. Então, Deus falava através do profeta e Deus falava através de sonho. Mas, através destas três coisas, Deus não falava mais com Saul. Então, Saul, quando ele entrou para reinar, ele mandou matar todos os médios e feiticeiros que havia no seu reino. Mas, como Deus não conversava mais com Saul, Saul acabou buscando aquilo que ele mandou matar. Saul estava triste porque ele viu os exércitos dos filisteus acampados. Naquela época, o rei dos filisteus era Aquis, e quando Saul viu os exércitos dos filisteus acampados para a batalha, diz a Bíblia que Saul temeu e tremeu. Observe, tem pessoas que temem, mas não tremem. Mas Saul, além de ter medo, ele tremeu. Então ele estava buscando resposta, buscando Deus, mas Deus não falava com ele. Nem através de sonho, nem através do profeta e nem através de Urim e Tumim. Então o que Saul fez foi buscar uma pitonisa, uma feiticeira, para invocar o espírito de Samuel. Saul se disfarçou e foi atrás desta pitonisa. E aí, para que ela invocasse o espírito de Samuel, para Samuel conversar com ele. E aquela mulher invocou aquele espírito e ela disse: eu vejo subindo deuses. Vem subindo, é o profeta Samuel. Os teólogos estão tentando acertar, dizendo: não, aquilo foi não sei o que, foi o diabo, foi não sei o que. Eu acho que o diabo se transformou em Samuel. Não, era Samuel que vinha subindo. Como as pessoas estavam debaixo de sangue de touros e de bodes, não era o sacrifício perfeito, não podia consultar necromantes, médios e feiticeiros, e aquela feiticeira que Saul foi consultar, a pitonisa de Endor, fez com que Samuel subisse. Vem subindo. Então Samuel estava vestido no manto de um profeta, porque ele era um profeta.
E aí Samuel conversou com Saul e disse: amanhã tu e teus filhos estará aqui comigo. Então diz que Saul saiu dali triste, cabisbaixo, porque ele iria morrer. Então observe, isto acontecia lá no Velho Testamento porque as pessoas estavam debaixo do sacrifício que não era perfeito, sangue de touros e de bodes. Touros e bodes e cordeiros não têm alma, não pode aperfeiçoar o pecador. Deus proíbe de consultar isto porque eles poderiam invocar o morto e o morto voltar aqui, para esta região, para esta dimensão que nós vivemos, a dimensão da matéria, do tempo e da luz. As 3 dimensões. Então observe só. Mas hoje Gutenberg pode? Não, não pode. Em hipótese nenhuma, o sacrifício perfeito, o sangue do próprio Deus foi derramado para nos redimir. E quando Jesus morreu, o corpo dele foi para o túmulo e a sua alma, a sua teofania foi pregar para as almas em prisão. Sendo assim, Deus pegou esses santos que estavam no seu compartimento, chegou para as almas em prisões que estavam no seu compartimento lá, separado dos santos, e disse para eles: olha, eu vim, a promessa foi cumprida, vocês não acreditaram, então vocês estão perdidos. Desceu lá embaixo, lá nas profundezas, onde Satanás está, e pegou as chaves da morte e do inferno, porque você sabe, quando Deus criou Adão, Adão foi feito Deus da terra. Existia o Deus do universo, Adão dominava sobre tudo, ele era o Deus da terra, e Deus era o Deus do universo. Então o que ocorre? Quando Adão caiu, ele perdeu este posto de Deus da terra. E agora Satanás se tornou o Deus da terra. Mas quando Cristo vem, Cristo vence todas as coisas, inclusive a morte e o inferno. Ele vence, vai lá nas profundezas, no compartimento do diabo, pega as chaves da morte e do inferno. Cristo diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Toma as chaves da morte e do inferno, pega aqueles santos que estão no seu compartimento chamado de paraíso, ele vai transladar estes santos para o alto e elimina aquele local e translada os santos para o céu. E aí o que acontece? Hoje, um morto não pode mais voltar para esta região. Não pode. Aí estão os espíritas dizendo que conversa com os mortos. William Branham diz: isto é truque diabólico. Não caia nisto. Eu espero que esta reflexão tenha te ajudado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você abra sua mente, abra o seu coração para compreender as verdades das Escrituras. Que Deus te abençoe e te guarde. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.